Adriana Biasoli está com você. Hoje nós vamos falar de dengue. Pois é, né, gente? Foi assim um desespero total quando começou a termos os primeiros casos. Passados-se tantos anos, né, nós continuamos ainda a ter casos de dengue no Brasil. E no última reportagem que nós tivemos aí recentemente, o Ministério da Saúde lançou uma bomba, né? Dizendo que alguns estados brasileiros, o conjunto de alguns estados brasileiros, houve um aumento muito grande com relação ao número de casos de dengue no Brasil. E para falar sobre esse assunto, eu estou com a doutora Ana Cláudia, que é coordenadora do controle de zoonose no município de Jandira. Ela já, em outra ocasião, esteve no meu programa para falar da saúde dos animais e hoje ela está aqui para falar especificamente sobre a questão da dengue no município. De modo geral, né, doutora? Muito obrigada por sua presença. Obrigada a você, Adri, pelo espaço para a gente poder falar mais um pouquinho sobre essa doença que continua aí nos perseguindo, né? Doutora, quando a senhora viu essa pesquisa, né, que o Ministério da Saúde mostrou, qual foi a sua reação? Eu acho que a minha reação foi como deveria ser de todos os brasileiros, né? A gente ficar bem preocupada aí com o avanço da doença, né? Principalmente porque agora a gente tem o vírus tipo 4, que antes a gente não tinha no Brasil, só circulavam o tipo 1, 2 e 3, e no final de 2011 ele já foi encontrado, isolado, foi detectado aqui no Brasil, né? Ele começou pela região norte, em Manaus, e aí ele foi se espalhando e hoje ele já está aqui na nossa região. Bom, vamos entender o que é esse tipo 4, já a gente vai falar sobre ele. Bom, mas aqui em Jandira, como que está a situação? Os dados que a Vigilância Epidemiológica tem, de janeiro até hoje, são de 15 casos notificados, ou seja, foram 15 moradores aqui do município que apresentaram sintomas que poderiam ser dengue, suspeitos, e desses 15, 3 foram confirmados, tá? Desses 3 casos, um caso ele foi importado da Bahia, ou seja, o morador ele estava passando férias no estado da Bahia, se infectou lá com o vírus, mas foi ter os sintomas aqui em Jandira já, né? Então esse caso pra gente é um caso importado. E os outros 2 não, já foram pessoas que não saíram aqui do município e que infelizmente tiveram contato com o vírus e adoeceram. Tá, doutora, fala pra gente, hoje nós estamos aí numa situação de alerta. Mesmo que o município tem feito um trabalho bastante acirrado com relação à orientação, com relação à distribuição de telas, esse trabalho vem sendo feito desde quando? Desde 2001, 2002, que foi quando a gente teve, infelizmente, aquela epidemia aqui no município, né? Então, os casos da epidemia começaram em outubro de 2002 e foram até maio de 2003. Foram quase 2.000 casos da doença aqui no município. Só em Jandira? Em Jandira. Meu Deus. Houve óbito, doutora? Não. Graças a Deus, a gente não tem registro de óbitos aqui no município por conta da dengue e de suas complicações, né? Sim. A gente só tem notificado mesmo os casos clássicos da doença. E de lá pra cá, como que tá a situação? Infelizmente, a gente continua tendo caso todos os anos. A gente não chegou a ter picos de epidemia, né? Mas todo ano, desde 2001, são registrados casos da doença aqui no município. Qual que é a maior gravidade? Vamos dizer assim, eu nunca contraí dengue. Tá? Eu não sei nem quais são os sintomas. Algumas pessoas dizem que é horrível. Quais seriam esses sintomas? Então, a dengue, na verdade, ela pode se manifestar de 5 formas que a gente fala, né? Ela pode aparecer numa forma assintomática, ou seja, você teve contato com o vírus, mas seu organismo reagiu bem e você nem desenvolveu a doença, você nem sabe que teve dengue. Depois a gente tem a dengue clássica, que é essa mais comum. Então, a pessoa tem febre, sempre tem febre, tá? Duração de até 7 dias. Essa febre, ela tem um grau, um grau específico, 37, 38, 30, alto, febre alta. Sempre de 38 para mais e não tem um horário específico do dia, tá? Ela pode ser tanto de manhã como à noite, enfim, ela é sempre alta no mínimo 7 dias, né? Quer dizer, no máximo 7 dias. E você tem alguns outros sintomas associados. Então, geralmente, dor de cabeça,
dor na articulação, dor no fundo dos olhos, né? Muita prostração, ou seja, você não tem vontade de levantar aquele estado exatamente. de cansaço. Alguns casos parecem manchas vermelhas pela pele e coça, né? E a gente tem esse relato também das pessoas terem, a gente chama de exantema, né? Então são manchinhas vermelhas que vão aparecendo pelos braços, pelo corpo todo e com muita coceira. Pode ter diarreia, pode ter vômito associado. A pessoa se estraga toda com esse mosquitinho. O que a gente fala é assim, que a pessoa que tem dengue, ela sabe exatamente quando começou, porque num dia ela tá bem, no dia seguinte ela não sai da cama, ela tá muito mal, né, na dengue clássica. Daí a dengue clássica, ela pode ter complicação, né, então pode ter manifestação neurológica, manifestação hepática, alguns têm sangramento, mas que não é dengue hemorrágica, tá, é só uma complicação dessa dengue clássica. Depois ela evolui para dengue hemorrágica, que aí sim é bem grave, que a pessoa precisa ficar em observação, precisa de hidratação, né? E a dengue hemorrágica, a pessoa começa a ter um sangramento interno, né? Então muitas vezes ela nem percebe que ela está sangrando, né? E a evolução da dengue hemorrágica é o choque da dengue, né? Que aí em muitos casos, infelizmente, vem a óbito. Nossa, às vezes as pessoas fazem pouco caso disso, né? As pessoas não têm... A pessoa que desenvolve a doença, geralmente ela já teve uma primeira vez a dengue ou não? Nem sempre. Que evolui para um caso mais grave? Nem sempre. O risco da pessoa ter uma dengue hemorrágica numa segunda infecção é grande, mas ela pode ter uma dengue hemorrágica já no primeiro contato com o vírus. Isso vai depender muito da condição da pessoa. Se ela for uma pessoa que já tem, por exemplo, uma diabetes, a hipertensa, é gestante, já tem algum quadro que ela não está no equilíbrio, né, natural do organismo, a chance de ela ter uma complicação, uma dengue hemorrágica é maior. E essa DEM4 aí, doutor? Então, a DEM4 é um tipo, né, de vírus da dengue, como eu falei que são 4 tipos que a gente conhece. Se a senhora quiser contar, falar eles são praticamente iguais, o dengue 1, 2, 3 e 4. A sintomatologia é a mesma. Do que você apresenta, eu não sei dizer se você tem dengue 1, 2, 3 ou 4. Tá. Eu só vou saber qual é o tipo do vírus se eu fizer um exame específico, que se chama isolamento viral, tá? Que a gente coleta no terceiro dia de doença. Então, por exemplo, hoje eu tive febre. Eu conto 3 dias e peço esse exame, isolamento viral. Coleto uma amostra de sangue e vou pesquisar qual é o tipo de vírus da dengue que está causando a doença. Tá, essa DEM4, quais são os riscos que ela nos traz? Ela é igual aos outros, ela não é diferente. O risco que a gente tem no município é o seguinte: como as pessoas daqui já tiveram contato com outros tipos de vírus, elas de certa forma estão imunes a eles, mas não estão ao DEM4. Então, se ele chegar aqui no município, a gente pode vir a ter uma epidemia de dengue no município. Por conta desse novo tipo de vírus, que na verdade é o que está causando as epidemias nesses estados que você citou, né? Que é o Acre, o Mato Grosso, Goiás, Tocantins, sim, Mato Grosso do Sul. Lá é o DEM4 que está causando esse aumento aí no número de casos. Doutora, quais são as medidas que o departamento de zoonose, o seu departamento especificamente, a senhora como coordenadora, que medidas vocês estão tomando para fazer esse controle? Além de vir aqui no programa, óbvio, fazer toda essa contribuição, esse esclarecimento para a população. É como a Rosângela falou, né? O trabalho da dengue é um trabalho que tem que ser constante, todos os meses do ano. A gente não pode descuidar da nossa casa. O que a gente vai fazer agora é lançar uma campanha aqui no município que a gente vai chamar assim, de 10 minutos contra a dengue, né? Então, o que vai ser essa campanha? Então, que o morador tire 10 minutos da semana dele, que tá? Não é nada, né? Que não é nada, né? Para fazer a vistoria da sua casa, tá? Então, durante a semana que a gente tem os 7 dias, vários minutos, vamos tirar só 10, né, dessa semana toda e olhar a nossa caixa d'água, olhar se a gente tem algum reservatório de água na nossa casa, né? Lembrar que o mosquito fica na nossa casa. Então, a gente ouve muitas pessoas falando: não, mas é culpa do meu vizinho, ele que tem um criadouro na casa dele, vocês não vão lá. Na verdade, não é assim. O mosquito, ele fica dentro da nossa casa, no nosso quintal. Ele não voa muito longe. Então, se eu tô com mosquito é porque
eu preciso olhar a minha casa. Provavelmente eu tenho algum criadouro lá que eu não sei onde está, mas que eu preciso pesquisar para eliminar. Ah, então quer dizer que o mosquito morde o próprio dono? Exatamente. Ele é fiel? Ele Tá fica vendo? dentro de casa. Então tem mosquito lá em casa não, gente, graças a Deus. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo, vamos voltar já já com a doutora Ana Cláudia, tá? Nós estamos falando sobre dengue. Dengue mata e dengue existe desde 2002? Aqui no município, 2001. 2001. Quantos anos aí, gente? Já 13 anos, persistente. Mas nós somos mais ainda. Voltamos já já no site.